Galera, eu não vou enrolar muito nesse vídeo, porque na real eu não colorei nada hoje, nem desenhei, né? Acabei não focando tanto nisso. E eu também quero gravar vídeo curto, não tô muito afim de gravar um vídeo de 10 minutos, então, O último vídeo eu nem sei quanto tempo teve de gravação, mas esse aqui vai ter uns 5, tá ligado? Ou 3, sei lá. Eu vou mostrar algumas coisas só que eu pensei em fazer. Bom, não vai ter muito sentido pra agora, mas isso aqui tem mais a ver com algumas dos projetos que eu tinha feito na infância. Você sabe que eu tava fazendo as crianças antigo lá na época de 2017, né? 2018 também. E bom, isso aqui é algo que eu tava produzindo há muito tempo atrás. Eu sei que esse caderno é desse ano, ou do ano passado ali, do finalzinho do ano, mas eu quis dizer que essas ideias que eu tô colocando aqui eram ideias que eu tinha pensado na minha infância. Basicamente, ideias que eu tinha pensado quando não tinha criado esse projeto ainda. E foram ideias canceladas, projetos abandonados que eu pensei em pegar e tentar colocar nesse projeto novo de alguma forma. Eu tô tentando ligar a uma história com algum personagem. Eu já tinha mostrado um projeto chamado Louco de... Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê essa parada? Ué, ah, eu pulei a página. Mano, aqui. Eu tinha mostrado um projeto que eu tinha feito no passado, ó. Que é esse negócio aqui. E essa era uma das minhas ideias que eu tinha na época, que só tinha esses dois personagens. E esse ano eu decidi colocar mais esses dois. E isso aqui era uma ideia que eu tinha no passado. Aí eu decidi pegar alguns projetos anteriores que eu tinha feito e eu fui dar uma olhada, sabe? Nas ideias que eu tinha feito. E eu percebi uma parada. Tinha, na época que eu pensava em criar desenho animado, que... Bom, as crianças antigas eu meio que comecei... Eu não sei explicar, mano. Na época que eu era criança, eu acompanhava desenho animado, eu queria fazer um desenho animado na... Bom, queria fazer um desenho animado, igual aqueles que eu assistia, né, mano? Meu desenho favorito na época era Incrível de Gumball. E os personagens que eu tinha feito no começo, o Benny e a dupla dele, eram pra ser... Sei lá, mano. Gumball, eu acho, não sei. Eu tava acompanhando Gumball na época. Eu lembro que eu tinha feito um HQ de Gumball que acabou estragando, acabou molhando, eu nem consegui terminar ela. E no final, depois disso, decidi fazer um projeto meu. Que no caso foi o Benny e aquela dupla dele lá. É. E bom, essa ideia acabou não indo pra frente porque não tinha história. Mas pensando melhor hoje, eu acho que o negócio era tipo um daqueles desenhos de luta, tá ligado? Uma daquelas. É tipo Hora de Aventura. Por mais que eu assistia mais Crime de Gumball, que era meu desenho favorito. O estilo, se você parar pra pensar, era um desenho de dupla em que os dois personagens lutavam. E o que mais lembrava isso na época era Hora de Aventura mesmo. E bom, é isso. Parece que os projetos que eu pensava em fazer na época eram inspirados em desenhos. Tinham certas ideias, tipo, tem uma outra aqui que eu tava anotando. Uma chamada, deixa eu ver, da minha infância que eu tava pensando em fazer, chamada O Sem Noção, que era pra ser um fósforo, uma estrela e, e uma gota d'água. 3 personagens, tá ligado? Que eu não sei qual que é a história, acho que não tinha história, mas era legalzinho porque, sei lá por que exatamente. Um personagem era azul, o outro era vermelho, o outro era amarelo. É vermelho, azul e amarelo, nessa ordem. E era legal os personagenzinhos. Era pra ser no estilo de Gumball mesmo. Só que sendo aquele clássico trio de personagem principal, personagem secundário e uma menina. Fiquei sabendo pelo Cartoonizando que esse trio é bem genérico. E aqui eu coloquei outras das minhas ideias que eu tinha pensado em fazer. Ó, pera aí, deixa a tela assim. Algumas sendo aquilo lá que eu tinha falado, do Benny e a dupla dele. Aquele negócio lá de o Sem Noção, um fósforo, uma gota d'água, uma estrela. Aí tem um spin-off, né? Sendo só focado na menina que é uma estrela. E aquela parada que eu tinha mostrado agora, né? E também tem as crianças. Que na época parece que eu até tinha feito um projeto anterior que eu tava pensando em produzir, mas não seguiu pra frente. Eu já tentei escrever as crianças antes de 2017, mas
meio que não saí da capa. É, não saí da página 1. E aqui, acho que eu já tinha mostrado, né? Se eu não tinha mostrado, deixa eu mostrar. São basicamente outras ideias que eu tinha na época. Aqui são só os nomes, não tem nada explicado. São só alguns dos nomes que eu pensei em fazer. Alguns deles eram ideias para jogo e outros eram ideias para desenho animado. É isso. Eu coloquei todas que eu me lembrei aqui, mas eu não sei aonde que eu vou usar essas ideias. Algumas eu cheguei a colocar também, ó. Quem seria de cada historinha, tá ligado? Algumas eu coloquei. Enfim. Não tem muita coisa por enquanto, eu não foquei tanto. Mas aqui tem o que seria o Chegue ao Ônibus, que era uma ideia que eu gostava pra caramba na época. Bom, é só isso que eu tenho pra falar, eu acho. É só isso. Só isso. Só isso. Eu tô organizando isso ainda, né? Tô vendo como é que vai ser, tá ligado? Esse projeto aqui. E eu acho que, bom, eu não sei o que falar na verdade. Eu não sei, eu pretendo usar essa série de algum jeito. Tipo, as crianças novo, em algum momento. As crianças novo vai se passar em um ano, eu acho, da série. E nesse ano eu quero que tenha esses projetos antigos que eu pensei em fazer. Pra depois focar em jogos que eu joguei e desenhos que assistia. Pra depois sendo focado em youtubers que eu acompanhava, tá ligado? Os jogos que ele jogava e os animes também. Bom, eu não sei se eu expliquei direito isso, mas primeiro eu quero focar em apenas desenhos e jogos que eu pensava fazer quando mais novo. Tá ligado? Ou pode ser ideias de agora também. Eu acho que não tem suficiente pra tanto. Porque antes eu tô pensando em fazer uns 50 personagens. Eu não sei se eu tinha ideia pra 50 projetos diferentes. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou dar uma olhada nos projetos que eu tinha feito em mente, que eu tinha pensado na época, e ver qual seria a vibe deles. Porque eu percebi que o Sem Noção era pra ser esse trio aí do personagem principal, secundário e uma menina. Trio genérico. E Acesas, que é pra ser um spin-off de O Sem Noção, meio confuso falar sem explicar, mas enfim. O Sem Noção é uma história sobre um fósforo, uma gota d'água e uma estrela. O fósforo, acho que ele estaria colocando fogo em alguns lugares, ou sei lá, fazendo bagunça. A gota d'água estaria arrumando essa bagunça. E a estrela, eu não sei, ela brilha? Não sei. Teria um spin-off dela com outras personagens que iam brilhar também. Eu lembro que ia ter um vagalume. Eu fui procurar ali e eu descobri que era pra ter um vagalume nesse grupinho dela. Uma estrela, uma lanterna, uma lâmpada, um celular. Coisas que dão brilho, tá ligado? E o vagalume eu tô pensando em colocar também. É claro que hoje em dia não vai fazer mais sentido colocar esses personagens, mas eu posso colocar alguém pra representar. Tipo, alguém com uma estrela na camiseta ou na máscara, que meio que já tem, né? O personagem assim, mas tudo bem. Posso usar a Jenny mesmo, né? Pra ser esse personagem. Né? A chefe dos heróis é desse jeito. Ela que já apareceu na HQ2 também. Lá no começo, aqui, ó. Aqui. Eu percebi que ela tem certa semelhança, mas ela lembra um pouquinho a personagem dessa personagem. Então eu vou colocar que ela é pra ser essa personagem aqui. E as outras eu posso pensar em, sei lá, uma garota pra ser alguém que usa lanterna, alguém que mexe com lâmpada e alguém que usa o celular o tempo todo. E no caso do vagalume pode ser qualquer pessoa que goste de vagalume. Pode até ser a Yasmin, né? Aquela personagem que mexe com mexe não, cuida da natureza e tudo mais. Enfim, os outros personagens eu não sei, mano, o que fazer. Um fósforo, uma tocha, isqueiro e caixa de fósforo. Aqui já seria coisas que podem causar iluminação. Caso a caixa de fósforo é pra guardar os fósforos. Seria tipo uma cama, sei lá. E água são coisas que guardam água, que pode ser gota d'água, garrafa d'água, um balde, um copo, uma bexiga d'água, ou ser apenas bebidas mesmo. Água, suco, café, chá, refri. Se bem que para esse tipo de coisa, tinha um outro projeto que eu pensei em fazer no passado também, chamada, ignoro o nome, A Vida das Sobremesas. É meio que uma história meio esquisita. Era para se passar sobre um restaurante. A história seria sobre um milkshake, um hambúrguer e uma batata frita. Pra começar era só o milkshake e o hambúrguer. Eu não sei, mano, explicar o porquê que eu pensava na época. Eu não sei, cara, eu não sei. Acho que tava acabando as minhas ideias. Tinha muitas outras histórias que eu fazia na época, tipo coisa de animais, que era pra ser sobre uma história de uma girafa, uma cobra
um leão e um tigre, se eu não tô enganado, é isso. E também tinha um spin-off, né, chamado Cabeça nas Nuvens, a história de Gabi Girap. Esquece esse nome aí, mano. Eu nem quis falar o nome dos outros personagens, tipo Fire Foz, Watiax, Stars Blings. Stars Blings. Mano, nome bobinho, velho. Na época eu era criança e sei lá. Eu não sabia criar nome pra personagem. Hoje em dia eu só pesquiso alguma coisa no Google, sabe? Significado de algum nome. Eu só achar que ficou legal. Aí eu coloco isso de nome. Inclusive até hoje tem personagem que não tem nome, velho. Não tem. Sei lá, tem 24 cores. Acho que o nome dos personagens só vai. Deixa eu ver. Duncan e Dulce, Felipe e Emily, Saulo, Sônia, Nicolas, Nicole, Marcos, Márcia, Melchior, Melissa, Isaac, Beatriz, Jorge, Yasmin, André, Andressa, Vitor, Vitória, Eduardo, Eduarda, Benjamin, Benjamin, Miguel, Raquel, peraí, é Miguel, Raquel, William, Williane, não sei como é que fala, acho que é Williane mesmo, Eric e Erika, tem o Johnny e a Jenny, que no caso é, 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 como é que é o nome dele? Jonatas e Jennifer. Aí a gente tem também o Murilo e a Megan, que esses aí não são confirmados, tá ligado? Só vai até a cor branca, que é o Johnny e a Jenny, né? O que eu acabei de falar, só esses dois. Depois deles não tem certeza dos nomes, mas enfim, por enquanto tem o Murilo e a Megan, que eu pensei em colocar também. Também tem o Patrick e a Patrícia, Leonardo e a Leonilde, que meio que já estão confirmados, porque eu gostei desse nome dos dois. Acho que o Gustavo e a Giovana também vão estar lá. E aí tem o Tom e a Nina. E depois disso são outras cores que não tenho certeza, não tem nome ainda. Mas alguns nomes que eu pensei em colocar. Alguns nomes. Eu nem cheguei a pesquisar outros nomes pra colocar, mano, porque não sei também porque, não sei. Mas eventualmente acho que esses personagens vão ter nome, tá ligado? Os confirmados são os 16 cores, então dá 32 personagens. Dos 50 que tem, então, meio que é. Tem o Lane Red e a Lane, né, que são Leonardo e Leonilde. Então seria mais uma cor, que seriam 17 cores, ou seja, tem 30 e quanto? 34? Com 16 mais 16, 32. 17 mais 17, 34. Tem uns 34 personagens, então, confirmado com o nome. Isso. Faltam o que então? Faltam 16. Faltam 16. Eu tenho que pensar melhor sobre esses nomes aí, galera, pra ver os que mais combina. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter assistido e falou. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu já falei bastante coisa. Eu não desenhei nada hoje, nem colori. Mas é porque não deu muita vontade, sabe? Amanhã talvez eu faça. Amanhã. Que é isso aqui? É feijão? O que isso aqui tá fazendo na minha cama? Estranho. Enfim. Aqui, ó. Falou, galera. Tchau, tchau. 13 minutos, velho. Não era pra ter tudo isso, não. Ah, deixa. Tchau, rapaziada. Falou. A gente se vê amanhã. Fui.